Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Salvatore Milanese falando sobre as vantagens de um conceito que tem despertado o interesse de proprietários de imóveis e investidores, chamado Sale-Leaseback. O economista Roberto Luiz Troster fazendo uma análise sobre o desemprego no Brasil. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o advogado tributarista Mário Junqueira. Fique conosco! Olá, caros amigos do Simp, aqui é o Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners. Hoje gostaria de falar com vocês sobre uma operação de crédito estruturada, em jargão chamada de Sale and Leaseback. Do que se trata? Imaginemos que sou um empresário médio, pequeno, eu possuo um galpão. Esse galpão vale um valor de 1 milhão, 10 milhões, o que for. Eu estou precisando de dinheiro para as minhas necessidades de capital de giro, para fazer um investimento, para renovar parte do parque industrial, da minha produção, ou simplesmente porque quero substituir dívida que está vencendo de curto prazo e que até é cara. Existem investidores que estão dispostos a monetizar esse galpão, esse imóvel. Como é que se faz isso? Normalmente eles fazem uma análise da documentação do imóvel. O imóvel tem que estar obviamente bem documentado, verificam o status da empresa que está querendo fazer essa operação, o que significa? Vou analisar a possibilidade de vocês ficarem bem do ponto de vista financeiro nos próximos anos e ter a capacidade de pagamento. Por quê? Normalmente a operação é estruturada como se fosse uma venda de fato do imóvel para o investidor, que compra, paga os impostos para ter adquirido esse imóvel e realuga de volta ao mesmo empresário. Então, eu era dono de um imóvel que vendi para a empresa, realuguei da empresa. Estou pagando aluguel mensalmente e, obviamente, recebi o dinheiro, que é um valor, normalmente, do imóvel não cheio, mas um percentual, pode chegar a 60%, 70%, 80% do efetivo valor do imóvel. Essa operação serve para monetizar do lado do imóvel, para colocar disponibilidade líquidas nas mãos do empresário e, obviamente, permitir que o empresário, em algum momento, esse contrato pode ser de 5 anos, de 10 anos, dependendo da necessidade do empresário, ele, ou seja, o empresário, recomprar esse imóvel de volta do mesmo investidor a um preço predefinido. São operações interessantes. Não sei se todo mundo, principalmente o médio empresário, conhece. Se vocês quiserem conhecer ainda mais, considerando que nós da Pantalica temos um network muito amplo de investidores que procuram esse tipo de operações, nos contatem no pantalica@pantalica.com.br ou façam um contato comigo diretamente no smilanese@pantalica.com.br. Muito obrigado, senhores. Até a próxima. A gestora do Centro de Negócios Avançados, um telecentro mantido pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria, o SIMP, de Rondônia, Ana Luísa Sobral, foi escolhida a embaixatriz do Brasil para o projeto Mulheres no Telecentro, discutido durante o 3º Fórum Mundial de Telecentros, que foi promovido na cidade de Santiago, no Chile. De acordo com Ana Luísa Sobral, o projeto Mulheres no Telecentro tem como meta a inclusão digital de 1 milhão de mulheres em todo o planeta. O Centro de Negócios Avançados do SIMP foi criado em 2003 e oferece cursos de inclusão digital voltados para o empreendedorismo para pequenos empresários, estudantes e a comunidade em geral. Uma sombra preocupa o Brasil. É a sombra do desemprego. Antes da pandemia, você tinha 95 milhões de pessoas ocupadas e 12 milhões de desocupadas. Passados 9 meses, você só tem agora 82 milhões de pessoas ocupadas. Você teve uma queda de 13 milhões de postos de trabalho. Por outro lado, o número de desempregados só aumentou 2 milhões, está em 14 milhões.
mas você tem um contingente de 11 milhões de desinteressados, pessoas que não estão procurando trabalho ainda. É um problema grave, gravíssimo. Se você, aos 14 milhões que estão procurando emprego, você somar os 11 milhões que saíram da força de trabalho e ainda não estão procurando emprego, você teria 25 milhões de pessoas. Você tem hoje, números redondos, 175 milhões de pessoas em idade de trabalhar. Muitas delas não trabalham, ou porque vivem de juros, pessoas que ficam em casas ou velhos. Em todo caso, mais ou menos, números redondos, 1 em cada 6 brasileiros que pode trabalhar não tem renda nenhuma. É uma vergonha. Um país que tem mão de obra disponível, capacidade ociosa, talentos gerenciais, recursos naturais, ter gente passando fome em plena Avenida Paulista. O Brasil, por um lado, quer ser o celeiro do mundo, exportar alimentos para o mundo inteiro, e não tem comida, ou não tem como dar comida para os que vivem aqui. É algo que tem que ser a prioridade da política econômica. Como gerar empregos para esses 25 milhões de cidadãos. Isso que vai fazer o Brasil um grande Brasil. É isso. A recém-lançada obra Serão Micro e Pequenas Empresas para Sempre, Desafios para o Brasil, de autoria do advogado, doutorando e mestre em Direito Político e Econômico Rogério Aparecido Groff, o livro mostra alternativas para aplicar algumas estratégias norte-americanas que podem contribuir para o desenvolvimento desse setor no território nacional. Na verdade, ele é produto dos últimos anos de pesquisa sobre as micro e pequenas empresas, né? Obviamente inspirado também na luta do SIMP pela micro e pequena indústria, e verificando qual é o atual estágio de desenvolvimento dessas micro e pequenas empresas no Brasil, porque ainda hoje elas continuam desta forma, e o que poderia ser feito com base em estudos de outros países para melhorar o desenvolvimento dessas empresas tão importantes para o desenvolvimento do nosso país. E importante que a gente precisa sempre ter a disputa para poder levantar cada vez mais as bandeiras das micro e pequenas empresas brasileiras e o grande esforço que os pequenos empresários fazem para poder desenvolver esse país. De novo, muito obrigado, sempre agradecido ao SIMP, sempre agradecido à Hora Vez da Pequena Empresa e ao seu presidente e a todo o seu staff. Muito obrigado. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Mário Junqueira, advogado tributarista da MFT Advogados. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Agora nós vamos explorar um pouquinho esse conhecimento acumulado. Me parece que existe um pensamento de que o governo federal deveria autorizar a compensação do imposto de renda dos prejuízos fiscais acumulados em 2020. É isso mesmo a sua avaliação? Olha, é verdade. Precisamos alcançar isso e da situação hoje, precisamos de um projeto de lei para alcançar isso. Eu trouxe aqui algumas notas para mostrar o que é isso, né? Por favor. Imagine que a empresa inicia o seu capital com R$100 e a pandemia começa. Sim. Ela perde R$50 e fica apenas com R$50 de capital, no ano de 2020, na pandemia. Chega em 2021, vamos torcer, vem a vacina e ela consegue recuperar os R$100. Né? Ela não teve nenhum acréscimo patrimonial, ela está com o mesmo capital que ela iniciou. Ela deve pagar imposto?
Na minha avaliação, não. Não deveria, né? Mas na avaliação do governo deveria, porque os R$50 de prejuízo que ela teve em 20, ela não pode compensar em 21. Então ela só pode compensar R$20, o que significa que ela vai ter um lucro de R$30, tributável, do qual o governo vai tirar 30%, estou arredondando aqui, R$10. E ela vai terminar o ano de 2021 com R$90. R$10 a menos do que os 100 de capital inicial que foi investido pelos sócios. Quem é o único sócio que levou dinheiro nessa história? É o governo. Né? É um absurdo. Né? Isso não é coisa de país capitalista, né? Isso é coisa, parece, de país socialista. Então, a gente precisa, pelo menos no ano da pandemia, ou seja, no ano subsequente, 21, que essa lei da limitação de compensação de prejuízos, famosa trava, seja eliminada através de um projeto de lei, sob pena da gente pagar imposto até com decréscimo patrimonial, e não com acréscimo, o que é um absurdo. Que é um absurdo patrimonial. Bom, já que nós estamos falando de impostos, o tema agora, nesse final de ano, é a reforma tributária. Qual a sua avaliação da reforma tributária? Olha, Tocuri, nós temos hoje a PEC 45, né, deputado Baleia Rossi, temos também a PEC 110, que é promovida lá pelo ex-deputado Raul, e temos um terceiro projeto que se chama Simplifica Já, né? A PEC 45 e a PEC 110, elas pretendem unificar uma série de tributos. Tributo como o IPI, que foi um tributo feito para ser o chamado Excise Tax dos Estados Unidos, o tributo sobre, né, tabaco, cerveja, o tributo do pecado que se chama. Sim. Querem unificar. Tem o ICMS, que é o tributo de circulação, querem unificar. E o ISS, que é o tributo sobre serviço, querem juntar tudo isso com outros tributos, IOF e tudo. Uma alíquota de 25% a 30%. É aumento de carga tributária? É em última análise, é isso? É aumento de carga tributária, principalmente para o setor de serviços. Querem tributar até livros, querem tributar escolas. E todo mundo que tiver serviço vai ter um incremento de carga tributária inimaginável, porque vai passar de uma carga hoje de 5%, 8% para uma carga de 25% a 30%. Sobre o pretexto da simplificação, nós estamos escondendo um aumento de carga tributária, é isso? Estamos, e na minha opinião, sim, claro. E mais do que isso, essa dita reforma é apenas um rearranjo da situação, porque ela só visa o lado do consumo, né? E não o lado da renda e do patrimônio. Nós temos o imposto de renda na renda e nós temos vários tributos sobre patrimônio, IPTU, o imposto sobre doação, de heranças, né? Se nós olharmos só um desses três componentes e depois começarmos a aumentar tributo nas outras fontes de receita de tributação, ao final podemos ter uma carga tributária excessiva no Brasil, além do que já é excessiva. Que hoje é extremamente excessiva. Excessiva. Hoje ela é punitiva, ela pune quem produz, na verdade. E não devolve para o cidadão aquilo que ele paga, né? Sem dúvida. Por isso é que eu defendo o Simplifica Já. Simplifica Já é uma alternativa a essas PECs todas, que busca apenas unificar a lei do ICMS e do ISS. Trazer para que todos os estados tenham uma única legislação, uma única fonte de obrigação acessória, uma única nota fiscal, e os 5.970 municípios desse país também tenham uma única lei do ISS, uma única nota fiscal, o que facilita, porque o nosso maior custo hoje é o custo de carregar toda essa contabilidade, toda essa obrigação acessória. Todas as empresas têm no Brasil um custo enorme chamado custo Brasil, além do tributo, né? Só para as pessoas entenderem que não estão na atividade principal. Existem várias legislações e alíquotas diferentes do mesmo imposto no Brasil. Do ICMS, por exemplo, do ISS, o ICMS que é estadual e o ISS que é municipal. É isso? É isso. O Senado Federal determina a alíquota máxima, mas todos os estados podem variar as suas alíquotas, conceder créditos presumidos. É uma guerra fiscal infidável, né? E quem
vende mercadorias ou produz mercadorias em vários estados, lida com todas essas legislações. Não só lei, portarias, né? Decisões normativas, são uma enormidade de atos. Se fabrica e manda para Pernambuco é de uma forma, se vende Santa Catarina é outra, o Brasil precisa ser unificado na sua legislação. Essa é a verdadeira simplificação que a gente precisa fazer. A reforma que aumenta tributo eu deixaria de lado. É mexer na burocracia, é reduzir essa burocracia, fazer a nota fiscal que é feita em qualquer lugar do país, a mesma alíquota no outro lugar do país, e se ter a unificação. Esse é o projeto de lei que está lá chamado Simplifica, é isso? Exatamente, é uma simplificação, pura e simplesmente inibir a multiplicidade de legislações no mesmo tributo nesse país, né? E eu entendo que para se fazer uma reforma ampla, aí sim, do jeito que se quer fazer com a PEC 45 e com a PEC 110, é necessário que se tenha uma assembleia, né, uma nova constituinte, porque aí vamos olhar o tributo sobre consumo, vamos olhar o tributo sobre a renda, vamos olhar o tributo sobre patrimônio e escolher onde vamos tributar. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem IVA, não tem imposto sobre consumo. Ele entende que quem produz, quem é industrial, quem vende, não precisa ser tributado. Aquilo gera emprego, tem que ser mais fácil. Por outro lado, ele tributa muito o imposto de renda. Sim, claro. Ganhou, pagou. Pagou. E tributa bastante a transferência de patrimônio. Lá, a herança é tributada em 40%, porque ele entende que lá é um país de livre iniciativa, cada um faz o seu patrimônio, faz a sua, e não passa nem para os herdeiros. Aqui, nós tributamos em 4% a herança, 25% em imposto de renda e 30% o consumo, onde é a maior fonte de arrecadação. Só que a tributação no consumo atrapalha quem? Atrapalha as empresas, quem produz e quem faz negócio. Quem gera riqueza e emprego. Exatamente. Esse é punido. Esse é punido. E isto não simplifica, seria uma mudança, o primeiro passo de uma mudança para ser igual no Brasil inteiro. Exatamente. Acabar com a burocracia, diminuir, mitigar a burocracia. Agora, hoje, quem vende um produto para um determinado município em qualquer lugar do país, ele tem que conhecer a legislação de lá? Tem que conhecer, tem que saber quais são as alíquotas específicas daquele serviço, né? No caso do ICMS também, tem que saber quais são as obrigações acessórias que temos lá para daqueles estados. O setor fiscal das empresas fica povoado de muita gente que não está vinculada à produção, mas está vinculado apenas à burocracia, né, interna. Última análise significa que você tem que ter um departamento tributário ou fiscal que conheça a legislação dos 5.960 e poucos municípios do Brasil, é isso? É isso. E no caso do ICMS, de todos os estados. Dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Ou seja, não é mais recolhimento tributário, mas é a advocacia de partido para cada município, para cada estado. É isso na prática? É isso na prática. E o que está se defendendo é que se mantenha a autonomia dos estados, se mantenha a autonomia dos municípios, mas com uma regra só, válida para todo o território nacional. Exatamente. Se vender para algum estado, sabe qual é a nota fiscal? É idêntica aqui ou lá no Amapá, né? Porque lá para emitir está faltando luz, mas vai ser igual de qualquer jeito. Infelizmente, né? É triste realidade, mas é a verdade. Agora, quem é contra essa proposta de simplificar na sua avaliação? Olha, eu não sei nem se o governo é contra isso. Há esse movimento dentro do Congresso Nacional sobre a ideia de que, tendo um único tributo, né, se conseguiria fazer essa simplificação. Mas aí atraindo tanto para os serviços quanto para a produção a mesma carga tributária, né? A avaliação é de que a geladeira tem que pagar o mesmo tributo do serviço, né? E do jeito que eles estão fazendo, é capaz de ter duas geladeiras e não ter escola, porque há um desequilíbrio natural nessa proposta. Mas isso vem muito de alguns setores dentro do Congresso Nacional, né? E do Ministério da Economia, mas ainda com uma certa indecisão, né? É triste olharmos para esse quadro e dizer que existe uma pressa extremamente forte
de áreas do Congresso Nacional, querer votar uma reforma tão ampla como essa, imediatamente, no meio de uma pandemia, no meio de todo o procedimento, ao invés de simplificar procedimentos já existentes e acabar com isso. Ou seja, é falta de transparência e dizer a verdade que quer aumentar a carga tributária ou vaidade pessoal para dizer que aprovou alguma coisa e que não vai trazer resultado na sua avaliação? Acho que é um misto de todos os interesses, né? Mas a vaidade está sendo um fator preponderante para dizer que aprovamos uma reforma tributária, né, para simplificar. Eu entendo que não é o momento. Para mim, o bom é inimigo do ótimo. Estão querendo uma coisa muito maior do que é possível fazer agora. Só numa constituinte é que se poderia, então, fazer a verdadeira reforma do sistema tributário, que ele é todo constitucional, e olhando para todos os setores nos quais se pode tributar: consumo, renda e patrimônio. Em última análise, se eu estou entendendo corretamente, eles estão aumentando sobre um dos 3 pilares, para depois aumentar mais uma vez no segundo pilar, para depois aumentar mais uma vez no terceiro pilar. É isso que está em jogo? Esse é o meu medo, porque já estão dizendo que a distribuição de dividendos passa a ser tributada mais para frente e que o imposto sobre herança sai de 4 para 25. Ou seja, ao final desse processo todo, e essa parte não está na reforma, a renda e o herança, né? Mas ao final desse processo, que é mais amplo do que a aprovação das PECs, nós vamos ter uma carga tributária muito grande. Ou seja, temos que dizer a verdade para que todos saibam o que está acontecendo. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Mário Junqueira, nós queremos agradecer muito a sua participação e a luta que tem pela frente para que o equilíbrio, o bom senso, seja aplicado no Brasil. Precisamos voltar a gerar emprego, precisamos voltar a crescer, precisamos voltar a produzir, causado pela pandemia, não estamos buscando responsável, mas é impossível termos aumento de carga tributária no curto ou médio prazo e termos uma falta de transparência, querendo aprovar imediatamente uma reforma tributária que vai aumentar imposto total em um dos pilares, e depois vem o segundo e o terceiro pilar, que não será para reduzir. Ou então, por que não apresentam o projeto integral com os 3 pilares? Aí a sugestão da Constituinte? Exatamente. Mas isso nem é momento político, né? Portanto, é um momento de simplificação. Vamos tirar a pressão dos custos dos departamentos de contabilidade, do departamento fiscal, vamos facilitar a vida do contribuinte e pensar melhor no que seria a tributação geral para o país, privilegiando a atividade industrial, a atividade comercial e os prestadores de serviços, que são os verdadeiros geradores de empregos nesse país. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.